Seja muito bem-vindo. Este é o Momento Teológico. Estamos de volta em mais uma série especial sobre os dons espirituais. Conforme iniciamos no mês de julho, estamos retomando esta série especial sobre os dons. E você não pode sair deste vídeo até o final. Fique comigo até o último momento deste programa de hoje. Vem comigo, porque o Momento Teológico está só começando. A paz do Senhor. Nós começamos uma série especial há alguns programas anteriores e hoje estamos retomando a esta série especial sobre os dons espirituais. Já tivemos 2 programas anteriores com o primeiro bloco e o segundo bloco. Hoje estamos realizando o 3º bloco da nossa série especial sobre os dons espirituais. E conforme eu havia prometido no programa passado, no segundo bloco, que está aqui no canal do YouTube à disposição para você poder assistir. Recomendo, como não é um vídeo muito longo, não será enfadonho para você assistir o primeiro bloco e o segundo bloco aqui mesmo no nosso canal. Então, depois, se você puder assistir, será de grande proveito para você compreender ponto a ponto o que estamos trabalhando sobre os dons até aqui. Hoje, no 3º bloco, conforme eu havia prometido no último momento teológico, falarei a respeito dos dons de revelação, dons espirituais de revelação, descritos por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 1 ao 11. Mas eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o último dom de fala, porque eu falei no último programa, no segundo bloco, desta série especial sobre os dons de fala, dons de expressão vocal ministrados pelo Espírito Santo através da nossa fala, que são os dons de variedade de línguas, interpretação das línguas e profecia. Quero falar um pouco sobre profecia, o dom de profecia, ou o dom de profetizar. Nós encontramos de forma mais clara, um pouco mais a respeito deste dom na Bíblia Sagrada, no capítulo 14 desta primeira carta aos Coríntios. A proposta do apóstolo Paulo nós iremos entender quando ele trabalha e cita este dom com os irmãos em Corinto, o que nós vamos acompanhar agora na passagem bíblica do apóstolo Paulo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 1 ao 4. Pronto, de acordo com o que Paulo está trabalhando aqui, nós percebemos que existe uma preocupação do apóstolo em relação à edificação dos irmãos durante os cultos e reuniões. O apóstolo Paulo está nada mais do que trabalhando a respeito da ordem e da edificação. 2 coisas, 2 princípios trabalhados aqui pelo apóstolo Paulo. Paulo está ensinando os irmãos
a buscarem o dom de profetizar. Então lá vai o primeiro princípio que nós podemos extrair deste capítulo 14 de Paulo aos Coríntios. É necessário que a igreja busque, procure, deseje que seja manifestado em seus cultos o dom de profetizar. Por que é tão importante e necessário o dom de profetizar? Não só nos cultos, mas na vida de devoção espiritual dos crentes. É justamente por conta desta palavra-chave que nós encontramos no versículo 3 e 4 do capítulo 14. Edificação. E ainda mais, Paulo cita edificação, exortação e consolação. Então nós temos aqui 3 nutrientes espirituais que são fornecidos por meio do dom de profecia, por meio daquele que é portador deste dom, tem a capacidade, por intermédio do Espírito Santo, de profetizar, de ministrar uma mensagem revelada, concedida pelo Espírito Santo, de acordo com o querer do Espírito, no momento certo e na hora certa em que o Espírito decide falar com alguém. Ele se utiliza do portador do dom de profecia para ministrar, para transmitir uma mensagem por ele revelada ao portador do dom para um outro crente. Essa é a mensagem primeiramente concedida pelo Espírito ao portador. Por exemplo, se eu sou portador do dom de profecia, eu posso receber a mensagem revelada ou concedida pelo Espírito Santo ao meu coração, acompanhada de uma inspiração, né, que é aquela capacidade, aquela ousadia e veemência de obedecer, de atender o desejo veemente, poderoso, fervoroso e ousado que o Espírito Santo fornece ao crente a mensagem, mas ele também fornece a ousadia, a fé, a convicção daquilo que ele revelou, daquilo que ele falou, daquilo que ele transmitiu ao coração do portador do dom de profecia. Ou seja, quem tem o dom de profecia não só recebe a mensagem, ele recebe a convicção e a autoridade e ousadia desta mensagem para transmitir àquele que ele já revelou, que deve receber a mensagem que ele revelou. Então, depois que é revelado a mensagem, você vai acompanhar um texto que eu vou citar, para você entender bem melhor, que durante o culto, Paulo está se relacionando ao momento em que é revelado algo ao portador e que ele deve ter a consciência de que deve esperar o momento certo para a transmissão da sua profecia. Por exemplo, se alguém estiver falando, exortando ou doutrinando ou pregando, segundo a orientação de Paulo, deve haver ordem no momento do culto, no momento em que for revelada alguma coisa a um outro crente. Se alguém está pregando ou está tomando a palavra, Paulo recomenda que este tal, ao qual foi revelado pelo Espírito Santo alguma mensagem, para a edificação da igreja, deve esperar aquele que está falando concluir sua fala, sua saudação ou sua pregação, ou seja lá o que for, para que depois daquela oportunidade ser concluída, eu possa então, neste caso, transmitir para a igreja a minha profecia. O culto não pode ser um culto fechado para a profecia. O problema de hoje é que muitos cultos estão com a formalidade muito exacerbada e o Espírito não tem mais a liberdade de operar com este dom, com esta manifestação que é tão necessária para a edificação da igreja. A profecia pode ser utilizada, pode ser manifestada através do próprio orador da palavra, daquele que está falando no momento da oportunidade, no momento da programação do culto. E quem receber uma outra mensagem deve aguardar para que depois seja transmitida a sua profecia, para que todos sejam edificados. Veja só o que Paulo falou sobre isso. Mas se há outro que estiver sentado
for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 30 ao 33. Então, ficou claro o que Paulo está trabalhando aqui é exatamente sobre a edificação. O que Paulo está propondo é que todos sejam edificados com a profecia. Porque se alguém estiver falando, ou pregando, ou exortando, ou ensinando, ou doutrinando, quem está profetizando também, simultaneamente, enquanto alguém está pregando ou falando, como o orador, como no caso do orador, no culto, como é que aquele indivíduo que está profetizando em cima da palavra que está sendo pregada ou falada vai ser edificado pela palavra que está sendo pregada? Não há como ser edificado. Se eu, por exemplo, recebo uma mensagem revelada pelo Espírito e o impulsionamento para entregar essa mensagem que me foi revelada a alguém no culto, enquanto tem alguém falando no púlpito, eu não vou me concentrar para receber a mensagem que está sendo transmitida e vou atrapalhar aquela pessoa que precisa receber a minha mensagem de receber também aquela que já está sendo pregada. Eu estou quebrando um princípio de ordem, interrompendo alguém de ser edificado, interrompendo a minha própria edificação e talvez até também tirando o raciocínio do próprio orador e tirando o raciocínio de alguém que está perto de mim e que está ouvindo possivelmente a minha profecia. Então Paulo está trabalhando aqui nada mais do que a ordem. Isso não significa que aquele que está profetizando em cima de alguém que já está falando ou profetizando não seja de Deus. Paulo aqui não está invalidando nem a profecia e nem o profeta. Paulo, na verdade, está propondo a esse tal que profetiza que tenha essa ordem de aguardar. Aí ele diz assim: todos devem profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam, absorvam a profecia e sejam edificados. É muito lindo entender o que Paulo está propondo. Paulo está, na verdade, a intenção de Paulo é maravilhosa. Paulo está dizendo assim: irmãos, que cada profecia seja bem aproveitada, seja bem ouvida, bem recebida, na ordem uns depois dos outros, para que todos recebam a profecia. Porque aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Mas aquele que profetiza, perceba o que Paulo está dizendo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Ou seja, se eu tenho o dom de profecia, eu posso transmitir uma mensagem de Deus na hora errada, mas isso não significa que não seja de Deus. O que Paulo está propondo é nada mais do que a ordem para que todos ouçam aquela mensagem e sejam edificados. Quando no momento do culto, quando os irmãos se reúnem para cultuar, e o portador do dom de profecia tem a maturidade e o equilíbrio que Paulo ensinou, dizendo que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, quando o tal portador do dom de profecia entende que ele pode controlar a sua profecia, que ele pode controlar a sua euforia, a sua espiritualidade, e ele espera, depois do outro que já está falando, transmitir sua profecia, vai ser mais fácil para o Espírito Santo falar com a igreja, porque o Espírito Santo não vai ter liberdade para falar com a igreja se alguém estiver profetizando fora da ordem, ou seja, dentro de uma desordem, em cima de uma mensagem que já está sendo profetizada. Como é que a igreja vai ouvir duas pregações ou duas mensagens se eu não entender que eu preciso aguardar o orador que está falando terminar a sua fala para eu profetizar? Então, dá para entender o que Paulo está propondo. Ordem e edificação. Por isso que ele diz: quando vos reunirdes, cada um de vós tenha salmo, doutrina, revelação, interpretação, profecia, faça-se tudo para a edificação.
Então você que é batizado com o Espírito Santo, você que tem dons espirituais, mas ainda não tem o dom de profetizar, lembre-se do que Paulo falou na primeira carta, no capítulo 14, aos Coríntios, versículo 1. Buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque, de fato, o dom de profecia, ele é muito importante e tem um destaque muito elevado acima de vários outros dons do Espírito. Até porque Paulo explica aqui no versículo 3, aquele que profetiza, edifica, exorta e consola. Consola, exorta e edifica. Você já percebeu que em uma profecia Deus sempre exorta, instrui, orienta, né, com aquela mensagem de orientação, de direção, de advertência, de cuidado, né, de precaução, mas ele sempre acompanha também com uma mensagem de consolo, com uma mensagem de amparo, com uma mensagem que vem acalentar o coração que está cansado, que está ferido, que está desgastado. Deus não só exorta, ele sempre exorta, mas também consola. Ele exorta e consola, mas ele também edifica. E edificar é construir, é fortalecer, é trazer aprendizagem e crescimento espiritual. Toda profecia tem um proveito edificador, de crescimento, de aproveitamento para o espírito, para a vida espiritual. Então, que Deus em Cristo nos abençoe com o nosso programa de hoje sobre o dom de profecia. Eu quero agradecer a todos que já são inscritos no canal e têm assistido o nosso programa até o final. Creio que você tem sido muito edificado com o nosso programa. Não se esquece de engajar o nosso canal, compartilhando, curtindo, e se você não for inscrito, se inscrevendo no canal. Quero agradecer aqui com muito carinho a alguns irmãos que têm acompanhado o nosso canal, como o nosso irmão Gilson, presbítero amado Gilson, que sempre tem deixado o seu comentário. Quero mandar um alô para a nossa irmã Simone Santos, que também fielmente deixa os seus comentários de agradecimento. Quero também mandar um abraço especial para todos os irmãos, amigos e colegas de ministério e a todos que nos conhecem e têm acompanhado o nosso perfil nas redes sociais. Se você puder, eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição aqui embaixo, através do nosso canal do YouTube também, o link do meu Facebook, para você poder nos seguir nas nossas redes sociais e acompanhar os nossos conteúdos bíblicos que são semanalmente publicados para a sua edificação. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, não terminamos por aqui a nossa série especial sobre os dons espirituais. No próximo programa, falaremos sobre os dons de revelação. Você não pode perder, por isso fique ligado e aperte o sininho para que a notificação do próximo programa, quando for publicado, seja notificado no seu celular. E eu creio que não vai ser enfadonho, nem desconfortável para você receber os nossos conteúdos semanais. Afinal de contas, ficarão à disposição no canal do YouTube e não no armazenamento de memória do seu aparelho. Isso significa que você não terá sobrecarga de memória no seu celular. Você só vai seguir o perfil, se inscrever no canal e aguardar a notificação. Se você, claro, apertar o sininho, a notificação vai chegar no seu aparelho celular e você saberá quando o próximo programa ou o próximo vídeo for publicado aqui no canal, tá bom? Então são essas as nossas informações e até o nosso próximo momento teológico.